Então eu vou só fazer aqui, para deixar gravado, tá? De novo, bem rapidinho, as definições que a gente precisa aqui para iniciar. Então, eu tenho um ponto x-chapéu, lembrando de algumas definições. Raio gerado é um múltiplo desse x-chapéu, onde esse lambda aqui é maior ou igual que zero. Dado dois pontos no Rn, x barra em x-chapéu, a semirreta a semirreta por x paralela ao raio gerado por x-chapéu é definida como x barra mais lambda x-chapéu, onde esse lambda é maior ou igual a zero. Um hiperplano é quando nós temos que o conjunto de todos os pontos do Rn que satisfazem uma equação linear. A gente já provou que isso aqui é um conjunto convexo, né? Então a gente pode escrever aqui como sendo A1x1, A2x2 até a nxn igual a B1. Um semi-espaço é quando agora eu, ao invés de ter uma equação, eu tenho uma inequação linear. Então essa é a definição de semi-espaço, né? É o conjunto de todos os pontos x pertencentes ao Rn que satisfazem essa desigualdade. A região factível de um problema de programação linear é uma interseção de um conjunto de semi-espaços, né? Um conjunto de semi-espaços, ou seja, cada inequação aqui, cada semi-espaço é uma restrição, e a interseção de todos esses semi-espaços é o que nós chamamos de região factível. E nós temos que essa região factível é convexa. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre que um conjunto de conjuntos convexos também é um conjunto convexo, né? Ou a interseção de conjuntos convexos também é um conjunto convexo. Né? E aí, duas definições. O poliedro convexo, que é justamente a interseção de um número finito de semi-espaços, e o politopo convexo nada mais é que um poliedro convexo, que é essa interseção, porém, com a garantia de que ele é limitado. Então, se o poliedro convexo é limitado, né, ele é um politopo. Então, todos esses conjuntos são convexos. Lembrando qual é a definição de convexo. Se eu pego dois elementos daquele conjunto, a combinação linear convexa deles também está no conjunto, porque a combinação convexa deles significa o segmento que une esses dois pontos. Tá? É, por definição, o segmento que une esses dois pontos. Tá? Beleza? Então, vamos para frente. Então, já temos poliedro e politopo. Vamos fazer mais algumas definições que a gente precisa aqui ainda, para poder construir tudo que a gente precisa. Agora, vamos escrever a definição de cone. Tá? Então, o que é um cone? Um conjunto S contido no Rn é um cone de X, obviamente pertencente a esse S, C, né? Esse conjunto S é um cone, então o lambda X também pertence a esse conjunto S, tá? Para todo lambda maior ou igual a zero. Então, o que é um cone? Um cone nada mais é do que um conjunto de todos os múltiplos de qualquer termo que pertence ao conjunto S. Então, eu tenho lá um conjunto no Rn. Se eu pegar qualquer termo e qualquer múltiplo dele maior ou igual a zero também estiver nesse conjunto, nós chamamos isso de cone. Tá? Então, vamos provar o que é um cone convexo. Se um conjunto um S contido no Rn é um cone convexo, por óbvio, né? O que seria um cone convexo? Se eu conseguir provar que dois elementos que pertencem ao cone, se o segmento que une eles também pertence ao cone, logo, esse conjunto S vai ser chamado cone convexo, né? Então, S é um cone convexo, onde x e y pertence ao S, implica que eu tenho aqui um alfa x mais um beta y de forma genérica, pertence ao S,
onde o alfa é maior ou igual a zero e o beta maior ou igual a zero. Tá? Ou seja, o segmento que une esses dois caras também pertence ao cone. Então, vamos tentar fazer a demonstração aqui desse teorema. Tá? Se x e y pertence ao cone, então, obviamente, que o lambda x pertence a S, com um lambda maior ou igual a zero, e um gama é isso aqui, né? Um gama y também pertence a S, dado que esse gama aqui é maior ou igual a zero, por definição aqui da implicação da hipótese, né? A hipótese e a tese. Da hipótese nós temos que isso aqui é verdadeiro. Muito bem, se eu faço a combinação convexa, que é o que me importa agora, né? Que é o que me importa agora, alfa do lambda x mais 1 menos alfa do gama x, do gama y, pertence a S. Se eu mostrar que isso aqui pertence a S, com o alfa entre 0 e 1, tá, beleza. Mas mudando esses termos aqui, alfa gama, se eu só fazer um rearranjo aqui, assim como eu só fazer um rearranjo desse outro lado aqui também, tá? Olhando assim, isso aqui pertence a S, óbvio, porque se todos os múltiplos de x pertencem, esse cara é um cara positivo, isso aqui é um múltiplo desse, que também é positivo, né? Logo, isso aqui também é maior ou igual a zero, que é um múltiplo de x, que por sua vez pertence a S. Isso aqui também, mesma coisa, isso aqui é maior que zero, porque esse cara aqui é maior que zero, esse aqui é maior que zero, multiplicação dos dois é maior que zero, logo, esse aqui é um múltiplo de S, que por sua vez também pertence, logo a soma dos dois também vai pertencer a S. Então, é isso que a gente está mostrando, tá? Então, isso, um cone convexo é isso. Muito bem. Então, agora vamos pegar um problema lá. Eu vou fazer um novo aqui, porque agora eu vou pegar um problema que a gente vai usar de lógica daqui para frente. Então, salvar como. Deixa eu cancelar aqui. Arquivo, salvar como JPG. 4, 5, 6. Novo. Tá? Então, agora tem um problema lá que tem até no livro do Katamurti, Linear and Combinatorial Programming, que é o problema 3.6. E ele diz assim: S é um cone convexo C e somente C. S contém todas as combinações lineares não negativas quaisquer, todas as combinações lineares não negativas de quaisquer número finito de pontos de S. Número finito de pontos de S. Intuitivamente, isso aqui faz muito sentido, né? Se é um cone convexo, se aqui é um cone convexo, então significa que todas as combinações lineares não negativas de qualquer número finito de pontos de S também pertencem. Vamos pegar aqui um desenho bem simples aqui no R2. Então, imagine que eu tenho um ponto aqui, eu tenho esses dois vetores. Qualquer coisa aqui dentro, né? Então, se eu pegar aqui
esse termo vezes esse termo, se eu somar os dois, vai dar esse vetor aqui, que está aqui dentro. E assim por diante. Então, todos os vetores que estão aqui dentro faz com que o cone gerado por esses dois vetores aqui, todo mundo que está aqui dentro também pertence a esse cone, a essa geração, né? É uma combinação linear. Por sua vez, logo, todas as combinações lineares não negativas de qualquer número finito de pontos também é um cone convexo. Por quê? Porque eu sei que isso aqui eu consigo reescrever em combinação convexa de um para outro. Então, basicamente, um cone, intuitivamente, seria isso daqui. Tá? Muito bem, então vamos lá. Primeiro vamos provar a volta. Tá? Ou seja, S é um conjunto que contém todas as combinações lineares não negativas de qualquer número finito de pontos de S. Partindo disso aqui, eu quero chegar aqui, isso aqui é um cone. Bom, primeiro, é um cone convexo, né? Primeiro, por que eu posso afirmar que S é um cone? S é cone, pois bem, se eu tenho um ponto qualquer pertencente a esse cara, o que a gente está dizendo? Que todas as combinações lineares desse ponto vai pertencer ao S também. Logo, se eu pegar um ponto qualquer de S, o múltiplo dele também vai pertencer a S. Bom, então isso aqui, por definição, está cone. Se contém todas as combinações lineares de um ponto qualquer, contém um múltiplo de S. Né? Se contém um múltiplo de S, não negativo, ele é um cone, por definição de cone. Ele é convexo por quê? S é convexo, pois. Então, a gente está partindo desse princípio aqui. Pois, vamos pegar dois pontos quaisquer, x e y pertence ao S. Eu tenho dois pontos quaisquer. Se eu pego dois pontos quaisquer, significa que se eu pegar um alfa x, isso aqui também pertence a S. Como o alfa, eu vou supor aqui entre 0 e 1. Se eu pegar um elemento qualquer, 1 mais 1, perdão, 1 menos alfa. Eu sei que isso aqui está entre 0 e 1, porque isso aqui está entre 0 e 1. Y, isso aqui também pertence a S. Porque se o Y pertence a S, e todas as combinações não negativas de qualquer número finito de pontos de S também pertence a S, e isso aqui também pertence a S. Logo, a soma dos dois também pertence a S. Então, ele é convexo. Tá? A construção, pela definição que eu tenho. A ida já é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque eu tenho que perguntar o seguinte, se um cone, S é um conjunto, eu estou dizendo, S é um conjunto que é um cone convexo, então S contém todas as combinações lineares não negativas, número finito de pontos de S. A gente pode fazer isso aqui por indução. Então, por indução. Ou seja, um conjunto com 1, com 2, com 3, com N, e depois por amanhã. Para K igual a 1, K igual a 1, tranquilo. Se X pertence a S, eu só tenho um elemento, um múltiplo dele maior do que zero, isso aqui também pertence a S. A gente já provou que isso aqui é um cone, né? Porque a gente sabe que o múltiplo dele é definição de cone e a gente já provou que uma reta é um conjunto convexo. Porque é uma combinação dele com ele mesmo. Qualquer semi-reta, qualquer dois pontos de uma semi-reta continua pertencente à semi-reta. Então, isso aqui a gente já provou. Então, agora vamos supor que vale isso aqui para K e provar para K, para um conjunto K mais 1. Tá? Um conjunto de K elementos. Né? Aqui eu estou provando que um elemento só. Um termo. Muito bem, então vamos lá.
dados x1. Eu vou voltar a usar aqui o termo em cima para a gente não confundir o elemento de um ponto com um ponto em cima. Então, um x1, um x2 até xk. A gente sabe que pertence a S, porque a gente está dizendo assim, vamos supor que para K elementos, essa implicação vale. Ou seja, se um conjunto S possui K elementos, é um cone convexo, essa implicação aqui que todas as combinações não negativas de qualquer número infinito vale. O que a gente quer provar é que se isso aqui vale, se para K mais 1 também valer, legal. Então eu provei por indução a implicação. Muito bem. Então, se eu tenho todos esses elementos aqui pertencem a S, então a gente tem aqui que lambda 1 x1 mais lambda 2 x2 mais até lambda k xk pertence a S, porque a gente está supondo que é um cone convexo. Logo, a gente está fazendo que essa suposição. Obviamente, dado que todos os lambdas, isso aqui é maior que zero, maior ou igual a zero. Muito bem. Então, isso aqui a gente sabe, é dado, porque a gente está fazendo por indução que para cá vale é um cone convexo. Logo, o múltiplo de cada elemento pertence a ele, logo é um cone. A combinação deles, quando o lambda i é maior ou igual a zero, é convexo. Muito bem. A gente quer provar que o K mais 1 vale. Então, a gente vai pegar um elemento qualquer e dizer assim, vamos pegar um conjunto qualquer e acrescentar, então seja, acrescentar o K mais 1. Seja o primeiro cara, o segundo, ou seja, outro ponto, tarará, tarará, até agora eu vou acrescentar esse K mais 1 e vou dizer assim, ó, dado que esse cara pertence a S, então será que esse conjunto, na hora que eu acrescentar mais um, também pertence a S? Porque se também pertence a S, significa que lambda K mais 1, xk mais 1 pertence a S, porque ele é um cone, e aí a combinação linear com todo mundo sendo maior ou igual a zero, vira um cone convexo. Tá? Então, se eu estou dizendo assim, se isso aqui pertence a S e tomemos lambda 1 x1 mais até lambda k xk mais lambda k mais 1 vezes xk mais 1. A gente sabe, pela prova de indução, que a gente está supondo que isso aqui pertence a S. Né? A gente pode chamar todo esse cara aqui de um elemento Z. Tudo bem? Então, esse cara aqui é igual. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Vem para cá. Então, isso aqui é igual. Z igual. Z mais um lambda K mais 1 vezes o x K mais 1. Muito bem. Usando aquele mesmo artifício que a gente usou agora há pouco, eu posso reescrever isso da seguinte forma. 1 mais lambda K mais 1. Eu posso multiplicar da seguinte forma. 1 sobre 1 mais lambda K mais 1 vezes Z mais lambda K mais 1 sobre 1 mais lambda K mais 1 vezes x K mais 1. Quando eu faço essa traquinagem aí, essa malandragem, o que eu estou garantindo aqui? Eu estou garantindo que esse termo, esses dois termos, esses dois elementos, a soma deles
a soma deles vai ser igual a 1. Por óbvio, né? Porque se eu estou fazendo a soma deles embaixo, imagine que esse cara aqui, sei lá, é 3, né? Vai ficar 1 sobre 4, 3 sobre 4. 1 sobre 4 mais 3 sobre 4, 4 sobre 4 é 1. Ou seja, essa forma de escrever me garante que esse termo e esse termo vai ser igual a 1. Logo, esse termo é maior, está entre 0 e 1. Logo, se está entre 0 e 1, eu tenho aqui uma combinação convexa entre z e entre xk mais 1. Se é uma combinação convexa e esse z pertence ao S, logo todo esse termo aqui também pertence a S. Pertence ao conjunto, porque é uma combinação convexa de elementos deles. Pois a soma vai dar 1. Porém, se esse cara aqui é um múltiplo dele, eu sei que esse lambda é um cara positivo, 1 mais um cara positivo é um positivo, isso daqui vai me dar um cone. Né? Ou seja, também pertence a S, essa soma aqui. Porque ele é um cone. Porque a definição de cone nada mais é do que um múltiplo de um elemento de um conjunto, é a definição de cone, que a gente fez aqui, ó. A gente fez aqui. Tá? Bom, se isso aqui é uma combinação convexa e isso aqui pertence a S e o múltiplo dele pertence a S, logo, para K mais 1 vale também. Ele também vale a afirmação que para lambda 1 x1 até lambda k mais 1, xk mais 1, vale a afirmação que se ele é um cone convexo, então todas as combinações dele vai estar aqui, porque a gente acabou de escrever todas as combinações, dado que para cá é um cone convexo, para quando eu colocar mais um elemento nesse conjunto, a gente vê que a combinação dele com um elemento é convexo e que o múltiplo dele também está lá. Logo, ele é um cone. Então, vale também a afirmação para K mais 1. Tá? Aonde que nos leva esse exercício aqui de mostrar que é um cone convexo todas as combinações não negativas de qualquer número finito? O principal afirmação aqui está aqui, ó, nas não negativas. Tá? Porque lá no nosso simplex, por que esse exercício aqui é bacana da gente pensar agora? Porque lá no nosso simplex a gente coloca na forma padrão, que todas as variáveis têm que ser não negativas. Todas as variáveis têm que ser não negativas. Logo, bom, se todas as variáveis têm que ser não negativas, né, as combinações geradas por ela vai virar um cone convexo. Então, peraí. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: como que a gente escreve um conjunto de restrições de um problema de programação linear? Não é quando a gente coloca lá o mais simples de todos, não é uma combinação de vetores para cada variável x1. Então, eu tenho a coluna x1 vezes x1, coluna x2 vezes o x2, coluna x3 vezes x3. O que eu estou garantindo aqui? Que todas as combinações possíveis desses valores de x, que são as variáveis lá do meu problema de programação linear, vão gerar um cone convexo. Mas o que isso quer dizer? Bom, se isso quer dizer que vai gerar um cone convexo, significa que toda aquela minha região factível que eu tinha acabado de definir, que é definida por uma interseção de conjuntos convexos, é um conjunto convexo. Logo, toda combinação possível de duas variáveis vai me gerar uma coisa convexa. Vai me gerar uma coisa convexa. O que vai me dar como consequência lá na frente que a interseção desses caras vai gerar um ponto, que é o que a gente vai chamar de ponto extremo. Então, a gente vai voltar a usar isso aqui quando a gente estiver falando de ponto extremo, tá? Agora, guardem isso aqui um pouquinho, guardem isso aqui, deixem isso aqui guardadinho. A gente vai lá em álgebra buscar algumas
algumas definições de álgebra para resolver sistemas de equações lineares, para daí juntar tudo numa coisa só, que é o grande finale de hoje. Então, vamos salvar isso aqui. Então, armazena essa informação por enquanto aqui, para a gente usar depois. Um novo, tá? Então, agora vamos lá para a álgebra, guarda isso, não deixa escapar. Vamos para a álgebra e vamos lembrar de alguns conceitos simples, tá? De álgebra. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de arranjos que nós chamamos de matrizes, né? Matrizes nada mais é do que um arranjo de números organizados de uma certa forma. A gente tem algumas definições, como, por exemplo, A.J, na verdade, é uma matriz coluna, né? São todas as linhas, esse ponto aqui é todas as linhas da coluna J. Né? Então, nós vamos ter aqui o elemento A1J, A2J, parará, parará, até o AMJ. Tá? Então, essa notação aqui, A.J, significa uma coluna. Né? Eu poderia simplificar e colocar uma coluna. Da mesma forma que eu poderia lembrar da definição AI ponto, né? Onde eu estou falando que são todas a linha inteira. Né? Seria, a gente acaba escrevendo A, I1, A, I2, até o A, IN. Tá? Então, uma linha inteira a gente pode escrever desse jeito aqui, A e ponto. Muito bem. Então, vamos pegar um exemplo aqui, uma matriz A, que eu tenho 5 linhas e 4 colunas. Então, vamos lá aqui, ó. 0, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Uma coluna formada só por uns. E a última, uma coluna formada por 2, 2, 4, 2, 2. Tá? Muito bem. Nós temos que agora lembrar o conceito simples de independência linear. Independência linear. Vamos lembrar o que é isso. Bom, será que eu consigo escrever essas colunas de uma maneira tal que... Então, aqui, ó, A.1, primeira coluna, mais qual elemento aqui, vezes o A.2. Mais algum elemento aqui, A. terceira coluna, mais alguém aqui, vezes o A.4, quarta coluna, igual a 0. Se a única maneira de que essa igualdade, a única maneira para que essa igualdade seja verdadeira, que a combinação linear dessas 4 colunas seja igual ao vetor nulo, ou seja, uma coluna de zeros, seja que esses coeficientes aqui na frente, zeros, significa que as minhas colunas são entre si linearmente independentes. Ou seja, a combinação linear trivial entre elementos tem a solução trivial, ou melhor, a combinação linear entre elementos tem a solução trivial, significa que elas são independentes, são linearmente independentes. Tá? Se eu consigo escrever qualquer coisa aqui diferente de que todos sejam zero, significa que são linearmente dependentes. Então, por exemplo, aqui seria o meu alfa 1, aqui meu alfa 2, meu alfa 3 e meu alfa 4. Se eu colocar aqui, por exemplo, menos 1, menos 1, menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Vamos ver se funciona, ó. Menos 1, menos 2, com mais 2, 0. Menos 1, dá menos 2, com mais 2, 0. Menos 2, menos 3, menos 4, mais 4, 0. Menos 1, menos 2, com mais 2, 0. Menos 1, menos 2, mais 2, 0. Ou seja,
Se eu multiplicar esse primeira coluna por menos 1, por menos 1, por menos 1 e somar com a última, eu consigo chegar numa solução que não é a trivial, ou seja, que multiplicar por... Logo, esse cara aqui é um conjunto que nós chamamos de LD, linearmente dependente. Todo mundo lembrou disso, desse conceito? Tranquilo, né? Vamos colocar aqui agora um outro conceito importante. O de matriz inversa. Matriz inversa. Matriz inversa nada mais é do que se eu pegar B vezes A vai dar identidade, ou o A vezes o B vai dar a identidade. Logo, né, a gente pode dizer assim que o nosso B é a matriz inversa do A. Ou seja, qual é aquela matriz que multiplicada por outra vai dar a identidade? Essa matriz vai ser a inversa da outra. Né? Então, a gente diz o seguinte, né? A inversa é não singular. Ou a gente diz que A é inversível. Para quem é de Santa Catarina, fala invertível. As colunas de A são LIs. As linhas de A são linearmente dependentes, né? O determinante de A é diferente de zero. O posto de A numa matriz, obviamente, N por N, vai dar N. Né? Qualquer uma dessas afirmações aqui, qualquer uma dessas formas de escrever, significa que eu tenho uma matriz inversa. Beleza? Muito bem. O que mais? Muito bem. Estou indo lá. Muito bem. Então, por fim, vamos lembrar aqui que é um sistema de equações lineares. Sistema de equações lineares. Basicamente, nós temos o formato AX igual a B, né? Onde o meu A aqui é uma matriz de M linhas por N colunas. Então, a gente tem aquele formato tradicional lá de programação linear, que a gente já sabe. A1 mais A12 x2 mais até A1n xn igual a B. Isso vai até a linha M. M1 x1 mais a M2 x2 mais até a M n xn, aqui é o B1, até B, M. Parará, parará, parará. Muito bem, que eu posso escrever da seguinte forma. Isso aqui é a primeira coluna da matriz A vezes o x1. Então, eu posso escrever assim. Todas as linhas da primeira coluna vezes o x1 mais todas as linhas, vamos colocar assim, da coluna 2 vezes o x2 mais todas as linhas da enésima coluna xn igual, e nós vamos chamar aqui de B, o vetor composto por B1, B2, Bm até o final. Tudo bem? Muito bem. Então, aqui, a gente vai ter o seguinte. Tá? Dessa definição aqui, eu tenho uma combinação linear de colunas, tá? De um espaço S, que é formado por colunas de M termos, tudo bem? E eu tenho uma combinação linear de N termos com M elementos cada termo. Então, teria mais ou menos uma coisa assim.
Aqui eu tenho o A1, aqui o A2, eu tenho o A3, e toda essa região aqui representa aquela combinação, né? Então, isso aqui é o meu conjunto S, tá? Onde que esse S aqui, agora que a gente acabou de ver, S é um cone convexo gerado pela combinação não negativa das colunas de A. Muito bem. Então, olha só, o que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar que se S é um cone convexo, então todos os múltiplos e combinações não negativas dele, ou seja, onde que esses caras aqui não negativos, vai estar nesse conjunto S, né? Logo, se eu partir do princípio que, partir do princípio não, se eu supor que todos esses x aqui têm que ser não negativos, todo esse conjunto aqui, essa combinação, vai ser um cone convexo. Bom, para ser igual a um B, significa que se o B não pertence a esse S, né, o sistema vai ser inviável. O sistema é inviável. Ou seja, eu tenho que ter aqui, de alguma forma, números não negativos no lugar de x e para que essa combinação resulte num valor de b que também pertence a S. Uma vez que eu não consiga fazer com que esse b pertença a S por meio de uma combinação não negativa, logo esse sistema aqui não vai ser inviável. Por quê? Porque ele não faz parte do cone convexo que foi gerado por essas colunas. Simplesmente isso. Então, algebricamente, a gente diz o seguinte: esse sistema é inviável, esse sistema aqui é inviável quando eu não encontro solução. Mas por que eu não encontro solução? Porque o B, o vetorzinho B, não é uma das possíveis combinações não negativas das colunas de S. Logo, ele não pertence ao cone, logo o sistema é inviável. Tá? Então, juntando essas duas coisas aí. Muito bem, com isso a gente pode partir para a definição de ponto extremo. Para isso a gente pode partir na definição de ponto extremo, que é o seguinte. Vamos lá. Ponto extremo de um conjunto convexo. Então vamos escrever aqui. Ponto extremo de um conjunto convexo. É um conjunto C pertencente ao Rn. Muito bem. Então, agora vamos lá. Aqui, a definição de ponto extremo, ela é bastante abstrata, tá? Então, vamos tentar enxergar isso. X pertencente a um conjunto C, ou seja, um elemento desse conjunto C, desse subconjunto do Rn, é ponto extremo de C, se X barra não é combinação convexa de dois outros pontos de C. Tá, vamos pensar o que é isso aqui.
Ou seja, X, ele pertence a esse conjunto C, certo? Ele pertence a esse cara. A gente vai chamar ele, um certo elemento do conjunto C, de ponto extremo, se a gente não consegue obter ele de qualquer combinação convexa de outros dois pontos. Vamos pensar o seguinte, imagine que eu tenho um ponto X qualquer aqui, eu estou fazendo esses dois pontos aqui, ó, tá? Então, essa reta, eu posso ter aqui um múltiplo, vamos chamar isso aqui de um ponto x2, vamos chamar isso aqui de ponto x1, aqui um ponto qualquer, por exemplo, um ponto x3, tá? E cada reta aqui seria um elemento, uma combinação convexa dos pontos do C, tudo bem? Para eu obter qualquer ponto aqui, eu posso fazer a combinação convexa de qualquer um desses dois. Então, se eu tivesse, por exemplo, a origem aqui, né, eu posso pegar esse ponto como sendo uma combinação convexa desses dois, como a gente fez anteriormente, acho um ponto Z, depois com desses dois, uma combinação convexa deles está aqui. Lembra que a gente fez isso agora há pouco? Muito bem. Agora, para eu fazer isso com esse ponto, eu não consigo. Não consigo escrever esse cara como uma combinação convexa de ninguém. Por quê? Porque ele já é um ponto, ele é um dos pontos extremos. Esse elemento aqui eu consigo escrever como uma combinação convexa entre x1 e x2. Esse ponto aqui é uma combinação convexa x2 e x3. Aqui é o canto, tá? Esse ponto, qualquer ponto nesse segmento aqui é uma combinação entre x1 e x2. E um ponto qualquer elemento aqui, na verdade, é uma combinação convexa entre x2 e x3 e depois entre esse z e o x1. Eu consigo construir todo esse triângulo. Porém, esse cara aqui, eu não consigo escrever ele como ninguém. Eu não tem como. Ou seja, uma outra forma de ver que ele é um ponto extremo é o seguinte. X barra pertencente a C é ponto extremo C, de C, né? De C. C, a combinação convexa dele, que gera ele, ou seja, alfa mais 1 menos alfa Z, com alfa entre 0 e 1. E o Y e o Z pertencente também ao C, isso só vai acontecer, e aqui que vem o negócio, se o X barra for igual ao Y, que for igual ao Z. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Que um ponto extremo de um conjunto convexo só pode ser escrito como uma combinação convexa dele mesmo. E aí vem a pergunta que a Rafaela fez. Então um ponto sozinho num conjunto é um conjunto convexo? Sim. Sim. É isso aí que nós estamos falando. Por quê? Porque esse cara é nada mais do que a definição de um ponto extremo de um conjunto qualquer convexo. Só vai existir isso daqui se tanto esse quanto esse for ele próprio. Tá? Então, isso não é tão fácil de a gente enxergar, tá? De a gente enxergar. Quer ver? Vou tentar fazer um exemplo aqui, ó. Uma parábola, tá? O que é uma parábola? Então, é um conjunto C dado por dois pontos, né? X e Y, tal que o Y, imagina, que é uma região aqui, ó. Imagine que toda essa parte de dentro da parábola aqui, tá? A parábola vai até o final, tudo essa parte de dentro aqui. Y maior ou igual que x ao quadrado. Tá? Então, toda a parte de dentro da parábola. É um conjunto. Quem que é o ponto extremo aqui? Bom, qualquer ponto que faz parte da igualdade é um ponto extremo. Por quê? Imagine, graficamente, eu quero pegar um ponto aqui. Eu vou pegar uma combinação convexa desse com esse, achei esse ponto. Eu quero pegar esse cara aqui. Uma combinação convexa desse
com esse, achei esse ponto. E qualquer ponto interno à parábola é uma combinação convexa de dois pontos extremos ou outros, né? Aqui dentro. Agora, como é que eu acho o ponto extremo desse? Eu não tenho como eu pegar um outro ponto aqui e fazer essa união. Vou fazer essa curva aqui mais para baixo, um zoom, tá? Um zoom aqui. Eu quero ver esse ponto. Não tem como, ó, por mais que eu me aproxime do ponto, sempre vai existir um espaçozinho ali. Ou seja, eu só consigo escrever a combinação convexa desse cara, dele com ele mesmo. Certo? Então é isso que a gente está tentando dizer. Então, por exemplo, os pontos extremos de uma parábola ou a região interna de uma parábola nada mais são do que toda essa que a gente chama lá na matemática de fronteira, né? O ponto de fronteira. No caso de um R2. Tá, agora vamos tentar trazer isso para a programação linear ou para um sistema de equações lineares. Então, dado AX igual a B, onde x é maior ou igual a zero. Vejam que a gente já está começando a formar a cara de um modelo de programação linear. Tá? Nós vamos chamar o seguinte, x barra pertencente ao Rn. Né? Lembrando que esse cara aqui é uma matriz AM por N. Né? M linhas, N colunas. Então, x barra pertence ao Rn, é um ponto de N termos, tal que a x barra é igual a B, onde x barra maior ou igual a zero. É solução factível, né? Ou viável aqui, ou viável, desse conjunto K, que nada mais é do que todos os pontos x que pertencem ao Rn, tal que a x igual a B, x maior ou igual a zero. Então, esse aqui é o nosso que nós chamamos de conjunto solução factível. São todos os elementos. Todos os elementos que satisfazem aquela... Opa, agora é embaixo. 1 mais x2 mais ponto n, xn igual a B. Certo? É isso. A gente diz que o x barra, que é um conjunto x barra 1, x barra 2, até x barra n, pertence a esse conjunto K, ou seja, ele é pertencente ao conjunto solução, ou seja, esse x barra é uma solução. A gente diz que, vou colocar uma flechinha assim, a gente diz que x barra usa as colunas J para resolver essa equação. Maior ou igual a zero. A gente usa essas caras. Ou seja, para que isso seja a solução, significa que eu vou ter um conjunto de elementos X que usam uma parte desses elementos, uma parte dessas colunas. Que é maior, perdão, não tem o igual ali, tá? Aqui, maior. Ou seja, esse ponto aqui é uma solução para esse conjunto, esse sistema linear, se ele usa algumas colunas onde vai ser representada por esse termo, esse multiplicador x, ser exatamente maior do que zero. Muito bem. O que a gente viu lá, basicamente, quando a gente está vendo o simplex na solução básica factível? Que eu tenho lá, por exemplo, 3 equações e eu tenho 10 variáveis. A gente vai lá e vai procurar um conjunto de 3 variáveis dessas 10 que vai usar 3 colunas naquele momento na base.
Tanto é que no simplex a gente vai aparecer uma identidade 3x3 na matriz pivoteada atual. Ou seja, aquele conjunto que tem o valor x1, x2, x3, que é representado pelo Bzinho naquele momento, na interação do simplex, é esse elemento aqui, x barra, que eu estou dizendo. Naquele momento, naquela iteração, eu estou usando um certo conjunto de colunas, onde que o valor vai ser positivo. Quando existe a degenerescência, significa que eu estou usando essas colunas onde alguém aqui é maior ou igual a zero, isso é a degenerescência, onde uma delas é zero, mas eu estou usando essa coluna aqui, onde a gente já viu lá no simplex que essas colunas aqui vão formar um conjunto linearmente independente entre si. Beleza? Então, para que isso seja uma solução factível, eu tenho que ter o uso de colunas linearmente dependentes cujos termos x são maiores do que zero. Essa é a definição que eu tenho. Por quê? Esses elementos aqui vão virar os nossos pontos extremos dos conjuntos. Vou mostrar um exemplo aqui disso que eu estou falando. Deixa eu mostrar um exemplo. Salvar como, JPG. Novo. Muito bem. Então, um exemplo aqui bem simples, né? Exemplo. Então, vamos pegar aqui, ó. x1 menos x3 mais 3x4 menos x5 é igual a 1. x2 mais x3 mais 4x4 mais 2x5 é igual a 4. E, por fim, menos 7x4 mais 3x5 é igual a 0. Tá? Basicamente, o que eu estou falando? Eu estou falando aqui que eu tenho uma coluna 1, 0, 0, vezes x1, mais uma coluna 0, 1, 0, vezes x2, mais uma coluna menos 1, 1 e 0 vezes x3, mais uma coluna que é 3, 4 menos 7, vezes x4, mais uma última coluna, menos 1, 2 e 3, vezes x5, igual a coluna 1, 4 e 0. Muito bem. Então, nós temos que encontrar um exemplo aqui de um vetor que satisfaça isso. Um vetor aqui, obviamente, lembrando aqui que nós temos uma condição, xj é maior ou igual a 0. Por que eu tenho essa condição aqui? Porque eu sei que todas as combinações não negativas de quaisquer elementos do meu conjunto S estão pertencentes ao conjunto S, então S é um conjunto, é um cone convexo, certo? Então eu tenho que ter aqui a condição de não negatividade aqui dos meus elementos, né? Que eu estava chamando de alfa até agora há pouco, agora virar as minhas variáveis. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o x barra sendo 2, 3, 1, 0 e 0. Né? Vamos ver se satisfaz isso aqui. Então, vai ficar 2 menos 1, 1. 0, aqui vai ser 3 mais 1, 4. Aqui vai ficar 0, 0, 0 é igual a 0. Beleza. x4 é 0, x4 não entrou na conta. Então, esse termo aqui, sim, é uma solução. Esse aqui é factível. Ele satisfaz a minha igualdade, né? Esse ponto x barra aqui satisfaz a minha igualdade, ou seja, ele pertence ao meu conjunto K lá de soluções.
É uma possível solução. E aí a gente diz o seguinte, ó, esse x barra aqui usa qual conjunto de colunas? Usa a coluna 1, usa a coluna 2, usa a coluna 3. Ou seja, usando a coluna 1, coluna 2 e a coluna 3, eu consigo encontrar quais são as colunas que eu estou usando. Muito bem. Agora é o seguinte. X pertencente a K, ou seja, se X é uma solução, se X é um elemento de termos, de N termos, que ao substituir na minha combinação linear de colunas, de M linhas, de M termos aqui de cada coluna, eu consiga satisfazer a igualdade, ou seja, ele é factível, usando uma quantidade qualquer de conjuntos, ele é factível. Tudo bem? Eu posso usar uma, eu posso usar 5. Eu achei uma combinação, é factível. Entretanto, para todos os elementos que satisfazem, ou seja, que resolvem a igualdade, todos os elementos X pertencente a K, nós vamos chamar isso aqui solução básica factível. Solução básica factível. Solução básica factível. Se o conjunto de colunas, já descobriram, né? Que X usa é linearmente independente. Obviamente, né? Certo? Muito bem. Para que isso serve, né? Então, por exemplo, neste caso aqui, esse conjunto de colunas aqui, ele é linearmente independente? Não. Olha, eu posso escrever, por exemplo, aqui, vou escrever aqui, eu posso escrever menos a coluna 1 mais a coluna 2, vai dar a coluna 3, não vai? Olha, eu posso escrever menos A1 mais A2 vai ser igual a A3. Bom, se eu posso escrever isso daqui, significa que eu posso escrever aqui menos A1 mais A.2 menos A.3 é igual a 0. Logo, eu tenho aqui menos 1, 1 e menos 1, ou 1, menos 1 e 1. Logo, esse conjunto aqui é um conjunto LD. Logo, esse x aqui não é solução básica factível. Não é solução básica factível. Porque a solução básica factível é uma solução que que satisfaz a igualdade e usa um conjunto de colunas linearmente independente. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, no exemplo aqui, vamos pegar um outro x barra aqui, sendo 5, 1, 0, 0, 0. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 5... Peraí, no qual exemplo que eu estou vendo? Ah, é outro exemplo aqui. Eu esqueci de colocar aqui. Esquece esse aqui. Vou pular isso aqui. Mas já entenderam, né? Senão tem que escrever de novo mais um exemplo. É outro sistema de equação linear. Tá, então, se ele satisfazer a igualdade, ou seja, é uma combinação que satisfaz, e as colunas que ele usa é um conjunto LI, então a gente chama de solução básica factível. Então ele tem que ter dois, para ser solução básica factível, tem que ter dois termos. Um termo, duas condições. A primeira condição, ele tem que satisfazer a igualdade, ou seja, o conjunto de colunas é um cone convexo, tá? É uma combinação convexa, é um cone convexo.
Porém, tem que ter uma condição a mais. Além de ele satisfazer essa igualdade, ele tem que ter as colunas que usa sendo linearmente independente. Chegamos ao final principal do que a gente quer hoje, que é o teorema que diz o seguinte. Teorema. Seja K o conjunto das soluções factíveis de AX igual a B para x maior ou igual a zero. Tá? Então, eu tenho aquele conjunto que eu acabei de definir que satisfaz essa igualdade aqui. Então, agora vem o teorema. Dado isso, x' pertence a K. Então, se x' pertence a K, é um ponto extremo. De K. Se e somente se esse x' é solução básica factível. Ou seja, toda essa construção, todas aquelas definições, poliedro, politopo, etc. Politopo é um cone convexo, fechado, né, limitado. Ele é um cone convexo quando todas as combinações dele estão lá. Um ponto extremo é um ponto que pertence ao conjunto, porém a combinação convexa dele por outros dois pontos só vai existir se for a combinação dele mesmo. Ou seja, ele é um cara que eu só vou conseguir construí-lo dado uma combinação convexa dele com ele mesmo. Desses pontos que satisfazem essa solução, satisfazem essa equação linear ou esse conjunto de equações lineares, que agora deixou de ser um conjunto de equações lineares e passou a ser uma combinação convexa de um espaço de colunas de m elementos. Se esse x' for uma solução, satisfaz a igualdade, tá? Ó, caiu com soluções. Se ele satisfaz a igualdade e, ao mesmo tempo, ele é um ponto extremo de K, a gente diz que ele é uma solução básica factível. Se ele é uma solução básica factível, é porque ele é uma solução e ainda é um ponto extremo. Opa! Então, significa o seguinte, significa que se eu procurar todas as soluções possíveis somente dentro do conjunto de todas as soluções possíveis, somente aquelas que são pontos extremos, eu vou procurar somente em soluções básicas factíveis. Isso significa que num conjunto linear, no momento que eu estou indo numa certa direção, se eu procurar somente nesses caras aqui, eu vou ter a tendência ou a chance de encontrar mais rápido a solução ótima ou o melhor ponto dentre todos os conjuntos, de todas as soluções factíveis, qual é aquela que maximiza ou minimiza uma certa função objetivo, dado que esse ponto ou esses pontos que eu estou procurando seja um ponto extremo, seja da solução e seja um ponto extremo. Por isso que eu vou de ponto extremo em ponto extremo no simplex, tá? Aqui a gente vai fazer, eu vou fazer só a demonstração da ida, ou seja, se ele é um ponto extremo, então ele é a solução básica factível, porque a volta, o que vai trazer o elemento bacana para a gente é a ida, tá? A volta, ela é bem mais simples, tá? Então, vamos lá, vamos salvar isso aqui. Eu vou precisar
arquivo, salvar como JPG. Vou precisar de espaço. Muito bem, arquivo novo. Então, o que a gente está querendo provar é que, dado um conjunto K de soluções factíveis para um sistema linear do tipo AX igual a B, que a gente está encarando como sendo uma combinação linear de colunas do RM, combinação linear de colunas do RM, N colunas, tá? Cada coluna um elemento do RM. Então, se esse X-til, a gente está dizendo assim, que tem um cara que pertence a esse conjunto de soluções factíveis, o X-til, ele é um ponto extremo, isso implica que ele é uma solução básica factível. O que é uma solução básica factível? Significa que as colunas que esse X-til usa são linearmente independentes, tá? É isso que a gente precisa chegar lá no final. Então, vamos aqui para a demonstração. Tá? Demonstração da ida. Vamos lembrar qual que é a ida aqui. Só dizer que assim, então, que X-til pertence a K é um ponto extremo. DK. Isso vai implicar, né? Nós estamos só a ida, que esse X-til é solução básica factível. Tá? Vamos fazer por redução ao absurdo. A redução absurda é o seguinte, vamos supor que X-til vamos supor que X-til é ponto extremo. Isso aqui eu acabei de escrever. É ponto extremo, vou repetir aqui. Ponto extremo, ponto, temos que provar que X-til é solução básica factível. Então, fazendo por redução ao absurdo, vamos supor que X-til não é solução básica factível. Tudo bem? Então, vamos pensar o que isso implica. Quando a gente faz por absurdo, o que a gente faz? O seguinte, a gente diz C, então, se P, então Q, a gente diz, a gente nega Q, não Q, usando P, a gente mostra algum tipo de absurdo. Isso é redução por absurdo. Tá? Se P, então Q, é verdadeiro. Por absurdo se eu supor o contrário da minha tese, se eu, usando a minha hipótese, eu vou chegar em algum tipo de absurdo lá no final. Logo, se aquilo que eu supus, se eu estou chegando num absurdo, aquilo que eu supus inicialmente é mentira. Logo, o contrário é verdade. Então, se a gente supor que X não é uma solução básica factível e chegar num absurdo, usando que X é um ponto extremo, a gente mostra que X-til é solução básica factível. Tá? Então, muito bem. Vamos supor o seguinte. Supor que X-til ele é composto aqui por R termos maiores do que zero. Então, vamos pegar os R primeiros termos aqui. X-til 1, X-til 2, até o X-til R maior do que zero. O resto é tudo zero, tá? O resto é tudo zero. Então, todos esses caras aqui são maiores do que zero. Muito bem. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer mostrar que essas R colunas aqui vamos usar em algum momento que ela é linearmente, ou seja, aqui a gente está dizendo que o X-til usa as R primeiras colunas. Tá? O A1 até o AR. Muito bem. Então, disso, a gente pode tirar a primeira
sentença. A primeira sentença é que se x-til pertence a K, se x-til pertence a K, significa que as primeiras colunas, 2, x-til 2, mais até a errésima coluna, satisfaz a minha solução. Ela é um ponto extremo, lembrando que é um ponto extremo do conjunto K, onde K satisfaz isso aqui. Não podemos esquecer disso, tá? Muito bem. Como x-til, a gente está supondo que não é solução básica factível, isso implica que, obrigatoriamente, esse conjunto de R colunas é o quê? É linearmente dependente. Tudo bem? A gente está dizendo que esse conjunto aqui é linearmente dependente. Por quê? Porque ele não é uma solução básica factível, que a gente acabou de ver definição disso. Acabou de ver que a definição de solução básica factível ele usa certas colunas, satisfaz a igualdade, e as colunas que ele usa são linearmente dependentes. Como a gente está supondo por absurdo que não é, logo as colunas que esse x-til está usando são linearmente dependentes. Muito bem. Isso implica obrigatoriamente que existe pelo menos um conjunto alfa1, alfa2, alfa R, pelo menos alguém não é zero, não todos nulos. Por que não todos nulos? Por definição de linearmente dependente, a combinação linear desses caras iguais a zero garante que existe esses alfas na combinação linear deles aqui, que pelo menos um não é nulo, porque se todos fossem nulos seria LI, né? Tal que agora vamos para a segunda afirmação forte aqui da lógica que a gente supôs por não ser solução básica factível. Tal que alfa1, A1 mais alfa2, A2 mais alfa R, AR é igual a zero. Então, isso aqui é verdade, porque o meu x barra, ou x-til, perdão, meu x-til é solução, é ponto extremo, pertence a K. Isso aqui é verdade, porque as colunas que o x-til usa são LDs. Logo, existe pelo menos um alfa não negativo que satisfaz essa igualdade aqui. Então, essas duas coisas é verdadeira. Muito bem. Fazendo 1 mais θ vezes 2, temos, juntando, então, isso aqui mais θ vezes isso daqui. Vamos ter o seguinte, já fazendo os devidos ajustes aqui para cada uma das colunas, tá? Seguinte, nós temos x-til 1 mais θ alfa 1 vezes a coluna A1, mais x-til 2 mais θ alfa 2 vezes a coluna 2, mais assim por diante, até x-til R mais θ alfa R vezes a coluna R é igual a B vezes θ vezes zero, que é B, tá?
Aqui eu vou colocar assim, ó, θ vezes 0, que é igual a B. Muito bem. Se isso aqui é igual a B, significa que esse ponto aqui, x1 mais θ lambda 1, satisfaz a meu sistema. Se satisfaz o meu sistema, esse ponto que eu acabei de definir aqui, esse cara aqui, ele pertence a K também, porque ele também é solução. Certo? Então, a gente vai chamar esse cara aqui, a gente vai chamar de xθ, tá? Xθ é esse ponto aqui, x1 mais θ alfa 1 até x⁴ mais θ alfa r. Tá? Nós vamos chamar isso aqui. Obviamente aqui que o resto é o R, mas o resto, porque eu sei que satisfaz, é 0. 0, 0, 0. Então, esse ponto X aqui pertence a K, que é a combinação dessas R colunas. Muito bem, ele também faz, esse xθ também resolve meu problema. Muito bem, então são essas duas conclusões que eu vou chegar. A primeira, que a xθ resolve AX igual a B. Ou seja, né, a xθ é igual a B. E a segunda, que é aqui que vem toda a explicação agora, é a seguinte. Que se nós restringirmos θ a um θ1 e um θ2, onde θ1 é igual o maior valor, o máximo, entre todos os elementos, então aqui os menos x e tio sobre alfa i, tal que o alfa i seja positivo. Positivo, não igual a 0, positivo. Aqui que vem o pulo do gato. E o θ2 é igual o menor valor entre x⁴i sobre alfa i, onde o alfa i seja negativo. Com o alfa i negativo, o que acontece? Se eu pegar um θ aqui, vamos pegar aqui um caso extremo, tá? Quando esse alfa aqui é positivo. Eu estou pegando o maior alfa. O maior alfa, não. A maior razão, como esse cara é positivo, esse x aqui é sempre positivo, certo? Esse x aqui é sempre positivo. Na hora que eu pegar menos isso, naquele elemento onde que eu ganhei, isso aqui vai zerar. Eu vou reduzir um valor. Se eu for para o outro extremo, com o alfa negativo, esse positivo, tá? Esse é positivo. O alfa é negativo. Vai sobrar menos xi, eu vou zerar o outro extremo com alfa negativo, ou seja, se eu pegar o menor deles. Então, se eu pegar um θ entre esses dois, ou seja, entre alguém que elimine pelo menos uma coluna, que um termo desse vá zerar, eu pego um termo ali dentro, e aí, a partir desse momento, vou ter que fazer numa outra página em branco aqui, tá? Estamos acabando. Muito bem. Então, eu peguei lá um θ1 e um θ2,
dizendo que eu estou restringindo aquele θ, que eu fiz a combinação de x-til e os alfas, x-til todos positivos, alfas é uma combinação qualquer que é não nula, porque é uma linearmente dependente, tá? Se eu fizer o seguinte, seja... peraí, mas aonde eu quero chegar, professor? Vamos lá, de novo. Eu quero chegar em que eu estou supondo que o x-til não é solução básica factível. Ou seja, que esse x-til ele é solução, porém as colunas dele são LDs. E eu tenho que chegar num absurdo. Mas chegar num absurdo usando a hipótese de que x-til é solução e é ponto extremo. Então, eu tenho que chegar num absurdo de dizer ou alguma coisa muito, uma coisa que está errada, ou negar a minha hipótese, que é que o x é ponto extremo, que o x-til é ponto extremo. Ou seja, se eu parto da negação da tese, que não é solução básica factível, porque ele é linearmente dependente, porque tem algum alfa aí não negativo que satisfaz aquela igualdade igual a zero das colunas que eu estou usando de x-til. Se eu conseguir mostrar que existe pelo menos um ponto que gera esse x-til, bom, tá resolvido o meu problema, dizendo, ó, tá vendo? Se eu consigo escrever esse x-til como uma combinação linear de outros dois, então ele não é ponto extremo. Tá? É isso que a gente quer ver. Então, dado que eu peguei o meu θ e fiz aquele intervalo entre θ1 e θ2, que é o limite onde eu estou tirando uma coluna para um lado ou para o outro, a dimensão da quantidade de R colunas, R menos 1 colunas, ali dentro, eu vou pegar um delta sendo a metade entre o menor valor do módulo de delta1, de θ1 e θ2. A metade disso, tá? A metade disso. Bom, se eu pensar agora que θ, se é a metade disso, e seja então x sigma e x menos sigma, se está aqui dentro, significa que ele é solução linearmente dependente, que ele faz parte da solução. Ou seja, eu posso escrever o meu x-til como sendo, vamos pegar esse meio aqui, a combinação linear desses dois caras, porque ele está dentro dos limites do θ1 e θ2. Eu estou pegando o menor deles e fazendo metade disso ainda. Só que eu não posso escrever isso aqui. Eu não posso escrever isso aqui. Por que eu vou escrever isso aqui? Por que eu não posso escrever isso aqui? Porque se eu escrever isso aqui, significa que eu estou pegando dois pontos escritos da seguinte forma. Vamos pegar quem que é o x menos sigma. Só para a gente lembrar. O x menos sigma é x-til 1, aí no lugar de θ é menos sigma alfa 1, x-til 1, no lugar de θ é menos sigma 2, no caso, né? Menos sigma alfa 2 até x-til R menos sigma alfa R. Esse é o ponto X, né? Aqui é 0, 0, 0. Esse é o X sigma, que eu estou dizendo que é solução. Porque eu estou garantindo que ele é uma solução, porque ele é um múltiplo daqueles tetas que eu já falei que é solução. Sigma é a mesma coisa. X1 til, agora é mais. Sigma, alfa 1, aqui XR, sigma, mais R, 0, 0, 0.
Tudo bem, mas na hora que eu faço isso e eu faço essa multiplicação, o que que vai dar essa multiplicação aqui, essa soma, ó? Se eu colocar o meio em evidência lá, x menos sigma mais x sigma, certo? Coloquei o meio em evidência. Vou pegar o primeiro termo aqui, ó. O primeiro termo seria x til 1 menos sigma alfa 1 mais x til 1 mais sigma alfa 1. Analogamente para todo mundo aqui em diante, tá? Espera aí. Menos sigma 1 corta esse cara com esse cara. Vai sobrar aqui 2x til 1. Se eu cortar esse com esse, vai sobrar aqui x til 1. Que por sua vez é x til. Logo, esse cara aqui é um absurdo. Logo, x til não é ponto extremo. Porque se eu escrever ele como uma combinação de dois pontos quaisquer, ele não é ponto extremo. Entretanto, de fato, eu tenho que ele é a combinação dele mesmo. Ou seja, o que eu estou escrevendo aqui é a combinação dele com ele mesmo. Eu estou quebrando ele e escrevendo ele com ele mesmo. Então, se eu consegui escrever com esses dois caras, eu estou dizendo que ele não é ponto extremo. O que é um absurdo, porque a gente está dizendo, na hipótese, que era x til pertence a K, é um ponto extremo de K. Parti do princípio que x til não é solução básica factível e cheguei num absurdo que é contrariar a minha hipótese que o x não é um ponto extremo, porque eu tenho que escrever isso aqui. Só que escrever isso daqui, de fato, vai chegar no x til. Logo, não tem como esse cara aqui não ser ponto extremo. Então, é um absurdo. O que que a gente quer chegar com isso, gente? O que que a gente quer chegar com isso? Aonde que a gente quer chegar com isso? Não é fácil compreender isso, demora um certo tempo para abstrair tudo isso, mas a consequência imediata de toda essa geometria do simplex, eu vou salvar isso aqui antes que eu esqueça. JPG 1112. Salvar. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito bem. Então, para a gente fechar, o que a gente construiu aqui hoje? Eu sempre falei para vocês, essa parte de geometria do simplex, ela é pesada, ela é densa. Nós entendemos aqui que, para que eu tenha, para que eu possa botar a mão no fogo e dizer o seguinte, na hora que você estiver dentro do teu conjunto, da tua região viável, para que eu possa olhar somente nos extremos, ou o que nós chamamos de vértices lá na solução gráfica, nós falamos assim, nós vamos de vértice em vértice, testando. Para que o vértice na solução gráfica que a gente fala lá, nada mais é do que o ponto extremo do espaço do R2, da combinação das colunas do espaço do R2. Para que a gente possa fazer isso, eu tenho que garantir que esse conjunto é convexo, que todos os elementos gerados por eles ali dentro também vão estar ali dentro, que os pontos extremos, ou seja, que os vértices são pontos extremos, ou seja, que eles satisfazem a desigualdade e que eles são uma combinação LI para que eu possa chamar de solução básica. Porque se eu não tenho isso, eu estou num elemento dentro do meu conjunto de solução viável. Mas para que a solução seja básica, factível, as colunas que eu estou usando daquele meu sistema de equações lineares tem que ser colunas linearmente independentes. Isto é, se eu garantir a independência das colunas que eu estou usando nesse momento e eu conseguir encontrar a solução, olha só, o que o simplex faz pega um conjunto LI de colunas, garanta que esse conjunto de LI, esse conjunto de colunas LI, satisfaça a minha igualdade.
Bom, como eu parti de um princípio, eu garanti a priori que as colunas que eu estou usando são linearmente independentes, se eu consigo encontrar os valores de x que fazem com que isso aconteça, eu garanto que isso é uma solução básica factível. E mais, eu garanto que isso é um ponto extremo. Dado essa condição, eu vejo que os pontos extremos são os pontos de interesse do meu modelo, do meu conjunto de soluções factíveis. Os pontos de interesse são os pontos extremos. Por quê? Porque o meu conjunto viável, a minha região viável, é um conjunto convexo. Bom, se é um conjunto convexo, por definição, eu não consigo, dentro de um ponto extremo, eu não consigo, dali, baseado em qualquer coisa, de uma certa direção, melhorar ou piorar de uma certa direção que eu tenha. Ou seja, olhando para uma certa direção, sempre aquilo que eu estou procurando vai ser um ponto extremo de um conjunto convexo. Ou seja, o meu conjunto ele está aqui fechado. Se eu olhar para cá, vai existir um ponto convexo. Se eu olhar ao contrário, vai existir um ponto que é um ponto extremo. Ou seja, se eu garantir que é um ponto extremo, sempre vai estar dentro da minha solução básica factível. Ou seja, se eu estou iterando e procurando sempre soluções básicas factíveis, eu sempre estou procurando por pontos extremos no meu conjunto. Tudo porque a minha região é um conjunto convexo que, por sua vez, é composta por equações lineares que são conjuntos convexos. E a interseção de conjuntos convexos é um conjunto convexo. Então, a lógica da gente construir tudo isso, embora ela seja extremamente abstrata, ela é muito simples. A genialidade da lógica do simplex, ela está nisso. Ela está no sentido de em que, bom, se eu tenho certeza, a partir de agora, que um conjunto de equações lineares, a interseção deles, forma uma região, e essa região é convexa, um ponto extremo de uma certa direção sempre vai dar a melhor solução possível. Bom, como é que eu consigo um ponto extremo? Se eu consigo um conjunto de colunas linearmente independente. Se eu garanto que o conjunto é linearmente dependente e eu vá trocando esse valor de x, os possíveis valores de x do conjunto de soluções, mantendo sempre a independência das colunas que eu estou usando, eu estou indo de ponto extremo em ponto extremo. E aí, naquela direção que eu quero seguir, que é a função objetivo que me indica, que é o gradiente da função objetivo do momento, ou daquele problema que eu tenho. Então, essa é a lógica do simplex. Essa é a lógica do simplex, tá? Demora um certo tempo para a gente absorver tudo isso, para a gente digerir tudo isso, mas depois que a gente fez a digestão lenta desse conceito, a gente consegue compreender por que eu vou atrás de ponto extremo a ponto extremo. Tudo por causa da convexidade da região e por causa da garantia da independência das colunas que eu estou usando. Tudo bem? Então, como é que constrói tudo isso? Beleza, pessoal? Vou parar de gravar. Por hoje é isso.